Oye, bésale, oh, que bom moreno, bésale, que bom moreno, Oxunde, olana, ye bésale, que bom moré. oye, bésale, oh, le bom moreno, aie. Olá, amigos Gandaxé. Bem-vindos a mais um Conversando Com. Hoje em Viamão, no bairro Santa Isabel, na casa de mãe Luci de Oxum, na nação Ijexá. Mãe Luci, muito obrigado. Primeiro por nos receber. E mais do que receber, nos tratar com esse carinho, com essa cordialidade, essa amabilidade. Boa noite para todos. Para mim é um prazer também receber vocês na minha casa. E também para contar um pouco da minha história, da minha trajetória, que vai passando os anos e a gente vai tendo mais experiência, vai aprendendo cada vez mais e às vezes a gente quer passar um pouquinho para os outros do aprendizado da gente. E história tem bastante nessa Tem casa, né? bastante história, tem fatos assim que inusitados que aconteceu, que serviu para mim cada vez ter mais fé, acreditar cada vez mais nos orixás que eu tenho dentro da minha casa. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória, como é que a senhora iniciou na religião? Tá, eu comecei com 6 anos de idade, a minha primeira obrigação foi na casa da Anaíra do Ogum, na rua Valado. Depois continuei acompanhando a minha mãe em outras casas, que ela fez chão em outros lugares, eu acompanhei, mas obrigação na cabeça eu não fiz mais. Aí passou-se os anos e aí eu resolvi entrar para a mão da Nélia e da Oxum, né? Eu já era adulta e ali eu permaneci muitos anos, me aprontei, ganhei os meus axés, fiquei muitos anos na mão dela e depois, por motivos pessoais, eu saí da casa. E a partir dali começou a se governar então? A partir dali eu comecei a me governar porque eu ganhei um axé muito bom, né? Eu até tentei me aproximar de outras casas, mas a mãe Oxum não aceitou. E eu resolvi me governar e comecei a cortar para mim mesmo. E tive muitos conhecimentos, tive muitas experiências nesse período, da obrigação que eu fiz quando criança, conheci muita gente antiga, e hoje a gente sente que faz muita falta, mas é a vida que segue. Essas pessoas antigas aí, alguns nomes. Adão do Bará, Odete do Chapanã, Vó Rosa da Oxum, Gabriel da Oxum, que era filho de santo do pai Romário do Oxalá, Tia Marina da Oxum, muita gente assim que não existe mais, não está mais. Didi do Xangô, que foi tamboreiro na casa da minha mãe com sanguínea. E hoje todos esses já partiram, mas a gente está sempre buscando aprendizado, coisas novas e aprendendo. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem para aprender. Não fugindo do fundamento, porque eu sou uma pessoa que eu procuro manter meu fundamento, manter minhas raízes. Como eu digo, eu vim da raiz de Ijexá, sou uma, como diz o ditado, a árvore de Ijexá, mas eu sou uma árvore que vive num jardim separado, mas nunca deixou de respeitar o fundamento. A raiz é a mesma. A raiz é a mesma. Só a árvore meio afastadinha, mas o respeito é o mesmo de anos atrás. Eu procuro manter o fundamento, não mudar e passar para os meus filhos de santo tudo aquilo que eu aprendi e o que eu venho aprendendo até o dia de hoje. A árvore essa que a senhora colocou na parede ali, foi a senhora mesmo que montou, Foi né? eu mesmo que fiz a árvore, que veio Miguela do Bará, Gelson do Bará,
A avó Eva da Oxum, Nelly da Oxum. Aí depois veio a minha filha, também da Oxum, né? E a minha neta do Odé, que são as que estão recebendo toda a continuação da casa. São as que me ajudam, as que preparam e que vão ficar com fundamento, com um legado, o dia que eu não estiver mais aqui nessa terra. Responsabilidade. A responsabilidade é a mesma, eu passo tudo, inclusive até mesmo a paciência. Quando falta aquela paciência, eu digo, lidar com religião é assim, né? Eu uso sempre um parâmetro que eu digo para elas. Os dedos das mãos não são iguais. Um é diferente do outro. As pessoas são uma diferente da outra. Cada um tem um pensamento diferenciado. O que se mantém é o respeito e a gente procura mostrar tudo aquilo que é o certo, mas cada um no seu limite, né? Cada um com a sua facilidade de aproveitar e aprender. Mas pelo sorriso que a filha deu ali, a paciência da mãe não é tão grande assim, né? Essa é neta. Ah, essa é neta? É neta. Essa aí se aprontou agora, ganhou faca e búzia há pouco tempo, e é a que está me acompanhando, que tem mais tempo, porque a mãe dela trabalha na área da saúde, então o tempo é curto, né? E ela que me acompanha, que me ajuda, que aprende, que pergunta, que faz os axé. Não me decepciona, aprende tudo muito rápido. Marci, quantos anos de casamento? Eu, desde 93, são 29 anos, né, 29 anos. de casamento. Tirei licença na Fombrás, e naquele tempo era tudo muito... Tinha que ser tudo muito organizado, né? E eu tinha medo de tocar uma festa sem tirar uma licença. Inclusive, a minha primeira festa, eu fui na delegacia, tirei licença para tocar, porque o que me ensinaram? Se tu vai tirar licença para tocar, na delegacia, se alguém vai dar queixa, eles já têm ali. Não, ela já tirou licença, ela está licenciada para tocar a festa dela, para fazer os preceitos dela sem problema. Mas depois eu vi que os vizinhos eram tranquilos e não precisou mais. Antigamente tinha delegacia. Hoje coloca no Facebook. Hoje coloca no Facebook. Até é um detalhe assim que, quando eu toco as minhas festas, eu faço convite nas redes sociais, mas ainda tenho o hábito de mandar convite para as pessoas, né, que mais chegados, mais antigos, aquela coisa de bater na porta e dizer, tu está convidado. Porque às vezes eu ainda acho que nas redes sociais não está uma coisa muito formal. Eu acho que formal é aquilo, tu fazer o convite, produzir o convite e levar para o Pai de Santo convidar. A senhora já falou duas vezes, já usou duas vezes a expressão naquele tempo. O que mudou de lá para cá? Uma das coisas são as redes sociais. Antigamente era só o jornal, né? E muito fundamento, muita coisa nova que antigamente não tinha, que hoje as pessoas já cultuam, já fazem. Vou te dar um exemplo. Eu aprendi por que o acheiro toma Pepsi. Às vezes eu pergunto que as pessoas acham que nem sabem o porquê que o acheiro começou a tomar Pepsi. É um refrigerante preto, como eles dizem. Porque eles só tomavam água suja, que era o café, frio, fraco e doce. Ou eles tomavam a tã ou a chimarrão, que era o chimarrão frio. Para a gente não ficar a noite toda passando café para os acheiros, a gente começou a tentar burlar porque era preto, né, acheiro, criança, né, dava um refrigerante e eles achavam que estavam tomando a água suja. E tem muitas pessoas que não sabem, né? Eu já fui em casas que orixá de praia não pode tomar refrigerante preto. Eu me pergunto por quê, mas tudo muda, né? Tudo muda. Então tem muito fundamento, muita coisa assim que está se perdendo no tempo, né? E eu tento resgatar o máximo que eu posso para não perder.
não perder esse fundamento, né? Esse aprendizado, né? E aprendi assim que, independente de onde tu for, o teu babá, a tua iá, eles estão acima. Então tu nunca faltar o respeito, tu nunca discutir, nunca discordar. Para ti discordar, tá com a cabeça quente, deixa esfriar, agora vamos conversar. Mas nunca faltando o respeito. O respeito é uma coisa assim que, numa casa de religião, tem que ter liberdade, mas ao mesmo tempo o respeito. Eu sou uma pessoa que eu aceito ideias de filhos, eu aceito opinião, né? Mas todos eles eu não posso me queixar, todos respeitam e o que eu falo, o que eu digo que é para fazer, não tem problema nenhum, né? Porque tu vê hoje em dia tanta discórdia em tantos lugares, que é uma coisa que eu tento não deixar se perder dentro da minha casa, que é a união. A união, o respeito e o fundamento. Mas esse rigor do fundamento, ele não afasta assim, alguns filhos? Olha, se aquele se afastar, é porque ele não está interessado em aprender. E é um detalhe assim que eu penso, dentro da minha casa, se tu não está contente, é preferível que tu te afaste do que tu fique ali descontente para depenar uma galinha, para mexer um ebó, seja o que for. Se tu não está contente, é preferível que tu te afaste, que tu vá embora, do que tu fique descontente. Se tu está aqui dentro, é porque tu tem algum interesse, tu tem que ter o interesse de aprender o fundamento da casa. Né? Que já cansou de acontecer, lá na casa do fulano é assim. Não, mas aqui na minha casa é assim. Né? E, então eu procuro ser amiga de todos, a gente faz festa junto, a gente se diverte, a gente brinca, mas na hora da religião, é religião. Até aqui falamos de nação e vamos voltar para a nação depois. Vamos falar um pouco de Umbanda e Quimbanda. A Umbanda e a Quimbanda, eu tenho todos digamos, os preceitos, os axés, o acacicamento, mas eu não... Só atendo aquele assim que é de muita emergência, porque eu não gosto de trabalhar nesse lado, eu sou mais nação. Quem trabalha nessa parte é minha filha e minha neta. Elas é que trabalham com a Umbanda e a Quimbanda. Né? Tem os caboclos, tem o povo cigano, tem os Exus, né? Mas aí é a filha e neta. Eu só participo para orientar, para ficar cuidando da casa. Eu fico com as chaves na mão. Né? Eu abro o portão, eu fecho o portão, eu cuido de quem está em volta, mas quem trabalha mesmo é a minha filha e a minha neta. Elas é que preparam o pessoal. E fazem sessão regularmente? Fazem sessão, sim. Em agosto. Agosto elas fazem a festa da rainha. Aí depois ela faz, tipo, outubro, elas fazem para o povo cigano, né? E a Umbanda é aquela coisa regularmente, mas assim, é uma coisa bem simples, a gente procura não mexer muito com inovar demais. É aquele ritual tranquilo, pouca gente, né? E aí elas é que decidem. Né? O que elas acham que é melhor, elas fazem. Eu lido mais com a nação. Estou mais acostumada a lidar com a nação. E a nação, quantas vezes a senhora faz por ano? Como é que funciona? 2 vezes. Eu toco em abril e toco em dezembro. Coloco o filho no chão, obrigação pequena, assim, durante o ano, quem precisa e coisa e tal. Mas 4 pés, geralmente eu corto em abril e dezembro. Dezembro é o aniversário da mãe. Dezembro é o aniversário da mãe Oxum. E abril eu toco mais pro povo de Epô, né? Os Bará, Ogum, Yansan, os mais agitados, digamos assim, né? E praia fica mais pro final do ano. Mas, Luci, alguma coisa que a senhora se arrependa de ter feito ou não ter feito a nível de trajetória religiosa, né, claro? Não, eu não me arrependo de nada do que eu fiz
até o dia de hoje. Claro que hoje tu faz as coisas com mais maturidade, né? Quando tu é jovem, tu age mais no impulso, em relação a tudo. Hoje em dia eu penso 2, 3 vezes, né? Vou mais devagar, né? Tô mais sossegada. Mas dizer assim que eu me arrependi, não me arrependo, porque eu aprendi com os orixás assim, ó, me conduzindo, e se errar é dedo na moleira, e se tiver dúvida é o búzio, e não tenho medo do erro, porque é errando que se aprende, né? Mas eu procuro manter tudo na linha, tudo a melhor parte do que for em função da religião, faço de coração, não tenho preguiça de fazer, de preparar. Dia de festa eu vou para as panelas, eu cozinho, não tenho medo, eu coreio, eu não tenho medo de lidar com a nação, faço tudo com muito prazer, muito prazer. A senhora comentou há pouco que alguns rituais de nação que se fazia há 30, 40 anos atrás, hoje não se praticam, né? Algum deles que a senhora sinta falta, saudade, e gostaria de vivenciá-lo novamente? Bom, uma das coisas é as pessoas ter o prazer de pegar o mercado e levar para casa. Porque hoje em dia as pessoas vêm na tua casa, eles não levam mais, não querem levar mais nada. Ah, só um pedacinho de bolo. E eu ainda faço, gosto de fazer o mercadinho, aquele a moda antiga, né? E eu acho que tem que sair, é o axé. E às vezes tu sente falta daquele ritual antigo, aquela coisa assim, calorosa, né? Que hoje em dia está tudo mais, sei lá, se mais tranquilo, mais fácil, mas eu sinto muita falta daquele ritual antigo, aquela coisa antiga, né? Tu entrar na roda, tu dançar para o orixá, tu rezar para o orixá, né? E pedir, mentalizar coisas boas, né? Porque a gente vê que tem muita coisa hoje em dia que está muito mecânica, aquela coisa muito mecânica. E eu já sou daquele ritual mais devagar, aquela coisa que não vamos esquecer de nada, né? O ritual de porta fechada, eu ainda faço meu ritual com porta fechada. Eu faço ainda a apresentação das cabeças dos 4 pés, né? Eu procuro manter, né? E sinto falta dos antigos que já se foram, que eram pessoas que davam muito ensinamento para a gente aprendia muito com eles, né? Eu lembro que quando eu era guria, o Adão do Bará, ele tinha o hábito de jantar e sair para fazer uma caminhada. Naquela época eu devia ter meus 13, 14 anos. E às vezes estava à noite e eu estava na rua namorando escondido. E o Adão vinha, o pai Adão vinha com as mãos para trás, caminhando bem devagar. E ele passava por mim, eu pensava, ufa, ele não me enxergou. E ele parava adiante assim, virava, olhava e dizia, o que está fazendo aí, guria? Não, pai Adão, eu já estou indo para casa. Tua mãe sabe que tu está aí? Não, mas eu já estou indo. Ele virava e dizia, então vai para casa, porque se tu não for, eu vou contar para ela. E eu tinha um medo, eu já saía correndo, com medo do pai Adão sair e contar para minha mãe que eu estava na rua de noite. Então, assim, a gente respeitava, e eu respeito os antigos como se fosse meu sangue, da minha família, né? E essas coisas, assim, dos batuqueiros antigos, um cuidar do outro, cuidar do filho do outro, né? E ninguém se ofendia, ninguém brigava, né? Essas coisas a gente sente falta, né? Ter uma dúvida, tu poder bater na porta do mais antigo e dizer, olha, eu tenho dúvida disso, daquilo. Eles, não, faz assim, faz assado. E eram coisas que te traziam bons resultados, né? E hoje tu já não vê mais, não é aquela união, aquela coisa. Então, isso eu sinto falta também. Tu convida, por exemplo, tu começava uma festa, o pai de santo convidado dizia, quem começa, termina. Eles vinham,
no teu corte, que era o famoso serão, eles vinham na tua festa, eles vinham no peixe, eles vinham no encerramento. Hoje em dia ninguém quase tem mais tempo de fazer isso, né? É uma coisa que também deixa falta. Né? Que eles sempre diziam, quem começa termina. Né? Então eles começavam, ajudavam na depenação e tudo, e encerravam com a gente. E hoje em dia o dia a dia, a vida está tão conturbada que o pessoal não tem mais tempo. Eu ainda, quando eu vou numa festa, que eu sou convidada, eu não consigo ir em 2 festas ao mesmo tempo. Não consigo. Eu vou numa só. E porque é aquela coisa que também me foi ensinado. A gente nunca sai antes do ECO. Né? Enquanto não sai o ECO, eu estou ali. Né? E são coisas assim que tu sente saudade daquele tempo. Parece que era tudo, sei lá, mais prático, mais... Sei lá, hoje em dia está muito diferente. A nível financeiro, econômico, era mais fácil tocar um batuque antigamente do que hoje? Não. O batuque, geralmente, às vezes, depende da pessoa, né? Era tudo com muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu lembro de, quando criança, em casas, que tu ficava ali esperando o mercado, né? Tu abriu o mercado assim, ó, a pessoa não tem condições, era meia banana, meia laranja, meia maçã, né? A galinha enfarofada. Mas aquilo ali era tudo com muita dificuldade, né? Tinha pessoas que juntavam dinheiro, às vezes, o ano inteiro para tocar uma festa. Esse mercado era o café de muita gente. Muita gente. E o almoço também, de pegar a galinha enfarofada para comer no almoço. Muita gente fazia isso. Né? Hoje está tudo muito prático, muito mais fácil. Né? Quando diz, está tudo muito caro, mas está bem mais fácil tocar uma festa agora do que antigamente. Antigamente, um pai de santo, às vezes, juntava dinheiro o ano todo para tocar uma festa. E tocava, às vezes, uma festa só. Até para ir em Batuque, hoje só vai ali, chama o Uber. Exato. Aqui, Quantas caminhadas eu fiz com a minha mãe, pela mão, às vezes dormindo, né? E ela caminhando de longe, vinha dos batuques, às vezes terminava 2 e pouca da manhã, e a gente pela mão, às vezes eu fingia que estava dormindo para ganhar um colo. Né? Porque não tinha. Eu moro aqui, na Santa Isabel, já tem 61 anos que eu moro aqui. Eu vim para cá com 2 anos de idade. E aqui, na época que eu vim para cá, eram 2 ônibus por dia. Senão tu tinha que ir lá, atravessar todo o mato e ir lá na agronomia para pegar um ônibus. Né? E os batuques, geralmente, a gente fazia os a pé longe para ir nas festas. Vinha às vezes aquela turma caminhando de longe, às vezes, dos batuques. E muito fui a batuque de ônibus também. Né? De tu botar o axó, botar a tua armação, passar na roleta, todo mundo ficar olhando. E a gente ia para os batuques de ônibus. Todo mundo, que na época não era axó, era fardado, botava a farda e ia. Muito fiz isso. Mas você só tem uma casa estruturada, é uma pessoa realizada. Falta alguma coisa para a Lucia ainda? Algo que a senhora sonha, almeja, enfim? Olha, sonhar, a gente sempre sonha com várias coisas para o futuro. Mas eu posso te dizer assim, ó, que perto do que eu vivi na minha infância e o que eu tenho hoje, eu não posso me queixar. Não posso me queixar. Eu tenho, assim, a minha riqueza ali, né? Mas uma mãe maravilhosa que não deixa faltar comida na minha mesa. E não é com feijão e arroz, é fartura, é abundância, né? E assim, tudo aquilo que eu quero de pequeno, digamos assim, né? É sempre realizado. Então, assim, eu não posso me queixar. Uma das coisas é que a gente já tem a saúde, né? Já conta muito. E uma das coisas assim que eu aprendi, depois de uma certa idade, foi fazer minhas viagens. Isso me realiza muito. Né? Então eu não posso me queixar da vida que eu tenho. É aquilo que eu digo, o que vinha a mais é lucro, né? Mas eu procuro
me manter quem precisa. Se tu bater na minha porta com ou sem dinheiro, tu vai ser tratado igual. Porque a minha mãe me ensinou, né? Minha mãe espiritual me mostrou muita coisa e ela sempre botou muita fartura, principalmente para mim ajudar aquele que precisa. E eu percebo isso assim claramente, né? Então não tenho queixa. Eu acho que se vem mais coisas boas, melhor. Mas o que eu tenho hoje, não posso me queixar. Estou bem realizada. Bem Se quiser realizada. conversar com a Melucia, ou seja, para consulta, ou bate-papo, enfim, a senhora atende só presencial, atende online, atende todos os dias? Olha, eu... Já está preparada para férias? Enfim. Eu online, é só aquele caso assim de que a pessoa não tem como vir, alguma coisa urgente, mas eu ainda sou do tempo do presencial, né? Do conversar, porque às vezes a pessoa está aflita, a pessoa está preocupada, e tu presencial tu consegue acalmar, passar uma energia boa, e a pessoa sair daqui se sentindo bem. Aí eu atendo online, sim, se a pessoa está longe, se não tem como vir, ou se está doente, aí eu atendo, né? Mas só nos casos reservados. Senão eu ainda sou do tempo do presencial. E agora, tira férias ou continua trabalhando? Olha, férias para mim, acho que só lá para fevereiro, né? Porque agora em janeiro tem o dia do pai Odé, eu tenho a minha neta que é do Odé, que também é uma das responsáveis pela casa, né? Tem uma festa para os caboclos, que ela também vai fazer. Então, eu acho que férias mesmo só lá para fevereiro. Mas, Lucia, ao longo dessas 3 décadas, quase 4 décadas já, né? De trajetória, já deve ter vivido muitas histórias tristes, outras felizes, outras engraçadas, enfim, outras até de causar raiva, tudo acontece, né? Conta um fato para nós que a senhora lembre agora. Uma menina, ela era estudante da PUC, fazendo uma faculdade, ela não tinha experiência nenhuma de religião. E naquela época tinha o meu número de telefone no jornal 0 Hora. E ela me ligou e disse, olha, eu tô com a arma na cabeça, eu vou me matar. Eu terminei meu noivado, ele terminou comigo, e para mim não tem mais razão viver. Eu consegui por telefone convencer, acalmar ela, e disse para ela que nós íamos resolver o problema, que ela não tivesse a calma. Isso ela me ligou num sábado, eu ainda consegui convencer ela de me encontrar na segunda. A segunda ela veio, eu joguei e marcou serviços para ela fazer. E até eu lembro que ela disse assim, eu faço o que a senhora pedir, o que a senhora quiser. Eu lembro que ela era uma menina de posição, que ela não precisava estar passando por aquilo ali, né? Até porque o rapaz não correspondia a tudo aquilo que ela tinha, o que ela era, né? Mas ela queria, enfim, né? E aí nós trabalhamos e conseguimos que ele voltasse atrás, né? Fizeram as pazes e acho que isso que não levou muito tempo. E daí um dia ela me liga, me agradecendo tudo, e que ela estava de noivado marcado e que ela ia noivar na Itália, né? Então, assim, para mim isso foi muito gratificante. Uma porque ela era uma menina muito jovem, né? E outra que, assim, ó, ela conseguiu cumprir e ter a felicidade que ela esperava, que ela queria, e os orixás deram isso para ela, né? Em troca, né? E eu fiquei muito satisfeita e todo acontecimento que a pessoa me diz que teve uma resposta positiva em função da religião, isso me deixa muito, muito, muito realizada. Se tu chegar aqui com algum problema, com doença, alguma coisa, e eu conseguir resolver, para mim não tem preço. Não tem preço mesmo. Nesse caso específico, a resposta maior foi ter salvado a vida dela. Salvado né? a vida dela. Ela Essa é uma disse, bobagem, eu vou né? me matar. Né? E ela estava bem transtornada. Eu levei, assim, horas conversando no telefone com ela, pedindo uma chance.
Eu disse para ela, tu me dá uma chance, que eu vou te ajudar e tu não vai precisar fazer essa loucura. Tu é jovem, tu tem uma vida pela frente, né? Tu está estudando. E ela me escutou e valeu a pena. Valeu a pena. Ela viajou para a Itália, ela se tornou uma pessoa bem sucedida. Ela já era bem sucedida, mas melhorou, juntou o útil ao agradável e as coisas se resolveram. Isso me deixa muito satisfeito. Cada feito, cada resposta positiva, para mim, é de mais valioso que tem. E com certeza, em sua trajetória, existem várias histórias assim, várias respostas do orixás, mas este assunto para uma outra entrevista. Exatamente. Com bastante tempo. Com bastante tempo. Mas, Luci, para nós encerrarmos, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todos os nossos amigos. Bom, eu quero desejar a todos os amigos, os irmãos de fé e até mesmo aos inimigos um Natal de luz, de paz, de prosperidade, um ano novo que o Pai Oxalá dê assim muitas conquistas, boa visão para poder ter um bom retorno, né? Que Ele não deixe faltar o pão na mesa de cada um e que as pessoas tenham um pouquinho de calma, de paciência, para poder tocar a vida em frente, para conseguir perdoar, né, os erros, perdoar as pessoas mal interpretadas e que a religião sirva para crescimento, para saúde, para paz, para prosperidade e que esse ano que a Mãe Oxum está encerrando possa trazer muito ouro, muito movimento para a vida de cada um. Que assim seja. Antes de encerrar, a senhora falou em inimigos aí, mas uma pessoa com a sua doçura, com a sua paciência, não deve ter tantos inimigos É um assim, hábito, né? de falar, né? Que a gente, quando eu faço a minha chamada na porta do meu quarto santo, eu peço tudo de bom para os meus amigos, para os meus irmãos, para aqueles que estão presentes, para aqueles que não estão, inclusive os inimigos, porque a gente nunca sabe. Às vezes tu está conversando com uma pessoa e tu não sabe que ela não gosta de ti. Mas a gente pede misericórdia para os pais, né? E é uma coisa bem verdadeira assim, ó. Se nós plantar bons frutos, nós vamos colher bons frutos. Né? Cada vez que eu falo em paciência, a neta ali faz um sorrisinho assim, tipo, se eu falo que eu sei. Pelo jeito a paciência da mãe não é tão grande, né? É. Luci, muito obrigado pelo carinho. Vamos voltar aqui para a próxima entrevista, vamos voltar para vários toques, para várias festas ainda. Bom, que essa parceria nossa perdure por muitos e muitos anos. Muitos anos. Que já faz muitos anos, né? Verdade. Muitos anos que a gente... Como disse a sua já filha, se desde a encontrou. época do jornal impresso. E na próxima a gente convida a neta para sentar aqui. Para sentar e junto. falar um pouco sobre porque, a avó. até porque a memória dela é bem melhor que a minha. A gente que já passou dos 30 vai ficando complicado. Pois né? vai ficando complicado. Luci, muito obrigado pelo carinho. E aos amigos do Grande Axé, até o próximo Conversando com. Oi, Oxuma, tocou, me deu, Eu achirei, oia. Oxuma, loru, Eu achirei, oia. coloque belo chuo, Para aí,